Fala cartoleiro, fala cartoleira, sejam todos muito bem-vindos ao canal de dicas do professor Lourimar Mendes. No vídeo da semana, esse primeiro que nós estamos fazendo hoje, nós teremos outros vídeos. Nesse primeiro, nós vamos fazer uma escalação aqui do esboço principal aí do nosso time, né? Daquele time que a gente traz para as nossas ligas nacionais e vamos rapidinho falar da rodada. O nosso time principal está aqui do lado esquerdo, é o Fox Velox FC. Na última, nós continuamos mantendo o que nós temos de melhor, que é a regularidade. 87 pontos na última. É importante manter regularidade para você estar sempre entre os primeiros do Nacional. Nosso time aqui da rodada 34 foi esse. Nós estamos agora na rodada 35 e vamos fazer o esboço da rodada 35. Na rodada 34, a gente acertou Gabigol e Claudinho, óbvio, eram situações óbvias na rodada. Acertamos o goleiro, que é muito bom. Acertamos o Calegari e o Léo Ortiz, que também ajudaram muito na pontuação. Erramos na questão da escalação do Atlético. Nós colocamos muitas peças do Atlético, 5 peças do Atlético, e isso atrapalhou o nosso time, mas mantemos uma regularidade que é importante para a competição. Eu gosto sempre de vir aqui também, ó, na competição nacional para vocês visualizarem, custou sair, a nossa posição nacional. Então, a nossa posição nacional aqui, galera, ó, Liga Nacional, posição do time do professor Lourimar Mendes. Nós temos 2.490 pontos e a nossa posição no ranking nacional de mais de 7 milhões de times, nós temos a posição 1.392. Qual que é a nossa ideia principal? Regularidade. Como é que você mantém regularidade? Você foca, você estuda, você mantém a calma, você busca um time equilibrado. É assim que você mantém regularidade no campeonato. Né? Na defesa, por exemplo, evitando ao máximo as dobras, quando elas são possíveis você faz, mas evitando o máximo. Nessa rodada eu ainda dobrei o Atlético, que parecia ser um jogo fácil, e não deu certo. Então, a gente mantendo regularidade, a gente sempre está em primeiros nas ligas. Eu disputo 8 ligas, vocês podem procurar aí pelo Fox Velox, e eu estou em primeiro nas 8 ligas, porque eu busco regularidade. Tá, galera? Eu busco regularidade. O campinho tá aqui. Se você gosta das nossas dicas, que gosta do canal, compartilhe, deixa o like, porque ele é importante para o crescimento do canal e para que outras pessoas possam visualizar o canal. Vamos pegar a tabela de jogos aqui antes de escalar, já que depois você vai ter que deixar o like aí para mim. Então, olha, os jogos começam no sábado às 19 horas, então a gente tem até às 18 horas de sábado para escalar. Tem o jogo aqui Bahia e Goiás, é um jogo imprevisível, mas a gente tem algumas peças que a gente pode pensar em escalar. Então, por exemplo, do Bahia, se você quiser escalar algo diferente, você pode ir de um Gilberto. Pode ir de um lateral do Bahia, por exemplo, também, que eu acho que seriam nomes interessantes. Do Goiás, eu não arriscaria ninguém nessa rodada, não. Nesse jogo aqui do Atlético Goianiense e do Santos, é claro que o goleiro do Atlético Goianiense é o mais seguro de todos, todo mundo sabe disso. E o Santos, a gente tem que ver se o Marinho vai para o jogo. Se o Marinho for para o jogo, você coloca o Marinho. Mas não acredito que o Marinho vá para esse jogo, não. Esse jogo aqui, ó, Bragantino e Flamengo. Os dois times muito bem, né? O Flamengo agora em busca do título, é o segundo colocado, está ali chegando, disputando o título. Então, no Flamengo a gente tem peças muito boas, né? Os dois atacantes, o Gabigol e o Bruno Henrique, e o Arrascaeta ali no meio. O Everton Ribeiro foi bem nos últimos 2 jogos, mas eu não gosto muito de escalar o Everton Ribeiro. E o próprio goleiro do Flamengo, que foi bem na última e fez 13 pontos, ele também não é uma opção ruim para a rodada, não, porque vai pegar um ataque poderoso que é do Bragantino. O Bragantino ataca muito. Esse jogo aqui deve ser um jogo aberto, né? Os dois times atacando. Então, atacantes do Bragantino, como o Claudinho, e atacantes do Flamengo, como o Gabigol, são nomes óbvios para a rodada. Esse outro jogo aqui, ó, o Grêmio é favorito, apesar do Grêmio não estar muito animado no campeonato, né? Então tem a questão também aí da Copa do Brasil para eles decidirem. O Grêmio é amplo favorito, só que a gente tem que tomar cuidado que tipo de jogadores que o Grêmio vai colocar em campo. Mais um Diogo Barbosa, um Jean-Pierre, até um PP, um Thurin que deve jogar no lugar do Diego Souza. Esses são nomes importantes para a rodada. Botafogo não tem ninguém. Teoricamente, próximo jogo aqui, Inter Sport, seria o jogo mais fácil para a gente apostar nos defensores, no caso, defensores do Inter, além de um Edenilson no meio, de um Patrick. Edenilson é o cara que bate pênalti, além do Yuri Alberto, que não foi bem nas últimas 3 rodadas, mas o cara pode fazer pontuação boa, já que pega o Sport. O Sport
está em 17º, deve no início tentar fazer um jogo fechadinho, tentando ganhar um ponto, porque está na briga do rebaixamento. Outro jogo que tem times brigando ali na parte de baixo, Fortaleza e Vasco, é um jogo imprevisível, qualquer um dos dois times pode ganhar. Fortaleza fez um jogo bom, né, na última rodada contra o Coritiba. Fortaleza tem uma pequena vantagem nesse sentido, mas é um jogo que é difícil de apostar. Próximo jogo, Ceará e São Paulo. Olha que essa rodada está difícil para a gente escalar. Ceará e São Paulo. O Ceará joga muito bem quando joga fora de casa, então o Vina é um nome interessante. Do São Paulo, os atacantes também. Eu não apostaria em ninguém da defesa, nenhum desses dois times. Próximo jogo, Fluminense e Atlético. Fluminense fez os dois últimos jogos muito bons. Então, assim, apostar em apenas um defensor do Fluminense, não pensando em SG, mas pensando em desarmes, em alguma coisa nesse sentido, tanto o Nino, como o Lucas Claro, como o Calegari, como o Egito, apostar em um desses defensores, eu acho que é uma ótima aposta para a rodada. Do Atlético, talvez o Iorra seja a única aposta, apesar dele ter ido mal na última rodada. Tem que ver que forma que o Sampaoli escala, só que esse jogo é só na quarta-feira. Talvez só o Iorra seria uma peça interessante do Atlético, não apostaria em mais ninguém. Outro jogo de quarta-feira, que é um jogo difícil, mas se o Corinthians manter o SG, a sua defesa pode imitar, até mesmo para tiro curto, o Corinthians é uma boa opção, porque se não tomar gol, o Corinthians pode imitar a sua defesa para tiro curto, seria muito bom. Para a Liga Clássica, você tem um lateral do Corinthians para tirar, você tem um Otero no meio campo para tirar. Aqui do Atlético Paranaense, jogando fora de casa, o Kaiser tem pontuações muito boas, então se o Kaiser for para o jogo, ele não foi para o último, o Kaiser é uma opção interessante. E o último jogo aqui, Coritiba e Palmeiras, não vale para a rodada, então só vale para a rodada 9 jogos. Então essa é a rodada 35, vamos fazer o esboço do time do professor aqui. Ó. Não tem como deixar Claudinho de fora, né? Apesar de ser contra o Flamengo, o jogo pode ser aberto. Claudinho já fez no primeiro turno um jogo muito bom contra o Flamengo, em que ele fez 14 pontos, fez aquele golaço, deu assistência. Salvo engano, foi 14 pontos. Ele fez um golaço naquele jogo contra o Flamengo no Maracanã. O cara só tem pontuações positivas, eu vou manter no meu time. Outro cara que eu vou manter no meu time é o Gabigol, né? Perdeu uma carroçada de gols nesses últimos 3 jogos, perdendo muitos gols, mas é o cara do pênalti, tendo um pênalti a favor, ele pode imitar, ele fez 12 na última, né? Bruno Henrique também está vindo muito bem, acho que é uma opção interessante. Luciano é outra opção interessante. Tem que tomar cuidado, porque Bruno Henrique e Gabigol serão julgados aí. Eu não sei, um dos dois vai ser julgado essa semana. Você tem que correr atrás da notícia para saber quem é que vai ser julgado e aí você não arriscar colocar. Tem um dos dois que vai ser julgado essa semana. O julgamento acho que é hoje, inclusive. Então tem que ficar ligado nesse sentido. E como os seguidores nossos têm poucas cartoletas, o terceiro atacante nosso aqui, deixa eu colocar o filtro aqui para atacante, porque não estava com filtro. O terceiro atacante nosso aqui, nós vamos colocar o Yuri Alberto, porque ele é baratinho, tem um jogo teoricamente fácil. Então a gente vai colocar o Yuri Alberto, porque aí você vai ter um time um pouco mais barato e eu ajudo você também. A princípio a gente vai colocar aqui o esboço do nosso time. Arrascaeta jogando bem pra caramba, não tem como deixar de fora. Patrick é um nome natural, porque pega o esporte está muito mal, né? Patrick tem 5 gols, 4 assistências, sempre pontuações positivas, negativou só na 32ª rodada. Na última não foi tão bem, mas que tinha um jogo muito complicado contra o Atlético Paranaense, mas Patrick é um nome interessante. Ainda temos nomes interessantes aqui, ó. O Vina jogando fora de casa é sempre bom, né? Na última ele fez 7 pontos, é um cara que fora de casa é muito bom. Contra o São Paulo ele vai ter chances de dar assistência, de fazer gol. São Paulo está vindo muito mal. Jean-Pierre é o cara da bola parada do Grêmio, também é um nome interessante, né? Pode ser até que bata pênalti. Diego Souza não deve ir para o jogo, então Jean-Pierre é o cara do pênalti. E Orra foi muito mal na última, tem 8 gols, 4 assistências, mas também é um cara interessante. Otero correndo por fora, apesar do jogo ser muito difícil contra o Atlético Paranaense, o Otero é o cara da bola parada. Na última ele fez 3 pontos, né? Ele estava contundido e voltou. Otero pode ser um nome interessante aí, ele tem já uma mitada aqui na 25ª rodada, é um nome fora da curva, não está entre os mais escalados para você escalar e fugir dos mais escalados. Raul também é um nome interessante porque mantém sempre a média, não estoura na pontuação, mas coloca ali 5, 6 pontos na sua conta. Edenilson, por ser o cara do pênalti, pode ser um nome interessante, ele está com pontuações só positivas. No último pênalti que ele bateu, ele fez 9,8 na rodada. Deixa eu ver se a gente tem mais alguém aqui para indicar. O Lima correndo por fora como uma aposta seria um nome interessante.
Aqui para baixo não indicaria ninguém. Aqui para baixo não tem ninguém para indicar. E que eu não indiquei ainda, que fez 2 ótimas partidas, é o vovô Nenê. Pode ter espaço contra o Atlético. O Atlético vai querer ganhar esse jogo, mas o jogo vai ser muito difícil para os dois times. Um é terceiro, outro é quinto. Nenê nas 2 últimas mitou, ó. 15,80 e 10,8. O Nenê é uma ótima opção para a gente colocar aqui, ó, sem dúvida nenhuma. Nesse primeiro esboço do meu time, eu vou deixar o Vina pelo que ele apresenta fora de casa e vai pegar um São Paulo que tem falhas na defesa, né? Então vou deixar o Vina. Nas laterais, a gente tem vários nomes bons. O Reinaldo, porque tem o pênalti, apesar de que ele erra muito passe, que ele cruza muito para dentro da área, então é um cara complicado nesse sentido. De repente, São Paulo nem consegue manter o SG. Felipe Jonathan tem um jogo teoricamente difícil. Se eu coloco o Jean como goleiro, eu não gosto de colocar contra, mas o Felipe Jonathan é um nome interessante para quem gosta de fazer essa aposta. Fagner do Corinthians, né? Tem mantido boa regularidade de pontuação. É um nome interessante para a rodada, apesar de ter um jogo muito difícil. O Isla pelo ataque que sempre vai. Se o Diogo Barbosa jogar, ele é um nome interessantíssimo para colocar. Vou deixar o Diogo Barbosa aqui por enquanto. E o Calegari, assim como o Fábio Santos, também são nomes interessantes. Fábio Santos, porque tem um pênalti a favor. Na última, inclusive, ele fez pontuação de 10 pontos, porque teve o pênalti. E o Calegari, na última, desarmou demais. Ele é um cara do desarme, tem em 17 jogos ele tem 63 desarmes, sem pontuações positivas. Calegari vai jogar ali do lado do Arana. O Arana vai atacar pelo lado do Calegari. Então o Calegari é um cara que desarma muito. Como o Arana vai jogar do lado dele, vai atacar pelo lado dele, eu vou deixar o Calegari e não vou postar em ninguém do Atlético nessa defesa aqui ou no meu time. Então agora vamos para os zagueiros. Como o Inter tem um jogo teoricamente fácil, apesar do Cuesta não estar pontuando muito bem nesse campeonato, mas depois que o Abel assumiu, as pontuações do Cuesta são sempre positivas, e eu acho que ele é um nome que não pode ficar de fora. Se você não tem cartoletas por Cuesta, tem lá o Lucas Ribeiro, que é baratinho e você pode colocar aqui na sua zaga. Nosso outro zagueiro, a gente vai avaliar aqui, ó. A gente tem, por exemplo, para colocar o Kahneman, o Léo Ortiz, mesmo sem SG, é um nome interessante. A gente tem o Lucas Claro, que com certeza é um nome interessante em função dos desarmes. A gente tem os zagueiros do Goiás, o Fábio Sanches é um nome interessante. Olha para você ver que na última ele fez 6,5. O gráfico do Fábio Sanches é sempre positivo, tanto ele como o outro zagueiro do Goiás, o David, deixa eu ver se ele está aqui provável, o David Duarte, também tem gráfico sempre positivo, negativou na 33ª, são 2 nomes interessantes. O Gil do Corinthians, correndo por fora, seria um nome interessante também, assim como o Nino pelos desarmes. Deixa eu ver se a gente pode pensar em mais algum nome aqui. Acho que eu falei todos os nomes, acredito. Talvez o Rodrigues, por ser baratinho e pegar um Botafogo aí, mas a gente já colocou aqui o Diogo Barbosa, aí a gente não estava querendo dobrar, então a gente vai fugir disso em função de ter colocado o Diogo Barbosa. A princípio, eu vou deixar aqui a dobra do Internacional, Lucas Ribeiro e Cuesta. Se a gente resolver mudar, vocês já sabem, né? Professor.cartola, a gente muda lá. Esse é o goleiro mais seguro, vou só avaliar se o Marinho jogar. Se eu vou tirar alguém lá do ataque para colocar o Marinho, aí eu vou ter que tirar o goleiro, porque eu não gosto de dobrar goleiro. E aqui o nosso técnico vai ser o Abel Braga, é um técnico que custa 11 cartoletas, acho que é um nome interessante. Tarja de capitão aí complicou, porque qualquer um dos 3 que a gente colocar aqui do ataque como capitão tá ótimo. Claudinho tem um pênalti a favor e Gabigol também. Nesse primeiro esboço a gente vai deixar o Gabigol, mas a gente pode mudar para o Claudinho e até mesmo o Yuri Alberto, tá? Vai depender do capitão mais escalado da rodada aí. Aqui está o nosso time, o esboço do nosso time principal. Gastamos 131 cartoletas com esse time principal. Espero ter ajudado. Se você gosta do conteúdo, que é simples, mas é honesto, baseado numa experiência de jogar cartola desde 2006, lembrando que o nosso time está na posição 1.300 do Nacional, onde tem mais de 7 milhões de times. E esse é o nosso grande diferencial. Regularidade, 2.490 pontos no Nacional. Gostou? Deixa o like, compartilhe, se inscreva. No mais, muito obrigado, um abraço a todos e boas mitadas para nós amanhã.